partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos, irmãos que estão em casa. Nós estamos dando início ao nosso programa Restaurando Vidas, nessa ocasião, direto do acampamento da Igreja Presbiteriana de Araras. Nós esperamos que a meditação desse dia, aquilo que vai ser compartilhado da palavra do Senhor, possa ser bênção na sua vida. Daí nós vamos ler para a nossa reflexão o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós? Pai de amor, nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de estarmos juntos, pela liberdade que nós temos de ler a Tua palavra, de expô-la, de permitir, ó Deus, que os ensinamentos que nós enxergamos nela possa fazer parte, ó Deus, da nossa experiência de vida, o podermos, ó Deus, promover a propagação dela, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a fazermos isto com fidelidade. Oramos na esperança que temos de que seremos assistidos em todos os momentos pela ação do Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus queridos irmãos, o tema do discipulado na vida e no ministério da igreja precisa ser urgentemente resgatado, trabalhado por nós e colocado na nossa experiência de vida prática. O texto que nós lemos nesta ocasião, nós já expusemos esse texto em outra ocasião na igreja, mas ele é um texto propício a isso porque ele começa falando a nós a partir da experiência de Jesus com os seus discípulos. Nós estamos aqui precisamente no momento onde Jesus está passando a incumbência aos discípulos de que eles fossem e dessem continuidade à obra que ele havia iniciado, tudo aquilo que ele havia conquistado na cruz. Esses discípulos deveriam propagar e ensinar a outros que haveriam de vir através deles, outros que haveriam de crer na mensagem do Evangelho. E quando nós olhamos o texto, algumas coisas podem ser ditas de maneira bem objetiva. O que nós temos nesse texto, na grande comissão, como ele é conhecido, mostra que a igreja cristã foi chamada para missões nacionais, transculturais, estrangeiras, e no geral, nós crentes fomos chamados, comissionados à responsabilidade em toda parte de aprender a transmitir os ensinamentos de Jesus. Viver, aprender, transmitir os ensinamentos de Jesus. Enfaticamente, o que nós encontramos nesse texto é uma missão que está sendo legada aos discípulos para que eles pudessem pregar o Evangelho pela vida e pela palavra em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E em todo lugar onde essa igreja estivesse plantada, ela deveria entender que a sua missão, que a sua comissão seria esta: na dinâmica da igreja, na vivacidade da igreja, naquilo que a igreja é, na maneira como a igreja se comporta, se planeja e executa as suas tarefas, ela deveria cumprir o seu legado, a sua missão, a sua tarefa de levar Cristo ao conhecimento das pessoas pela vida e pela palavra. Não só pela palavra, não só pela vida e pela palavra. Então, pensar o discipulado é pensar, entre outras coisas, no significado do fazer discípulos.
necessariamente nós precisamos entender o que seria o fazer discípulos. Porque quando nós lemos o texto da Grande Comissão, a igreja está habitualmente acostumada, já por conta de muitas pregações na área de missões, de que a Grande Comissão foi legada apenas e exclusivamente a pessoas que foram levadas para fora da igreja, ou para um outro país, para uma outra realidade fora da igreja local. Então nós temos esses que encaram o texto da Grande Comissão desta maneira, e nós temos aqueles também que, em contradição a esta posição, enxergam o texto da Grande Comissão como sendo simplesmente fazer discípulos local. É aquela turma que diz assim, olha, vai todo mundo para fora, todo mundo vai fazer missões. Alguém precisa ficar na igreja para pagar a luz, para vender as propriedades, para dar destinação ao que fica. E aí esses dizem assim, nós precisamos então simplesmente ficar na tarefa de fazer discípulos. E o texto, na verdade, quando ele nos chama a reflexão, se nós analisarmos do ponto de vista gramatical, ele está juntando essas duas realidades. É uma igreja viva, é uma igreja dinâmica, que faz a sua tarefa localmente, mas que se expande, indo aos confins da terra, para que da mesma forma comunique a Cristo. Portanto, do ponto de vista gramatical, quando nós vemos o indo, que é um particípio, e o fazer discípulos, que é um verbo, e quando nós encontramos a construção gramatical desse texto, o indo acompanhado do verbo fazer discípulos, que é de fato o imperativo do texto, nos dá a ideia de que tanto o indo como o imperativo, conjuntamente, dão a ideia de uma ordem enérgica, urgente, necessária, para que a igreja pudesse então cumprir. Então a igreja precisa, de fato, ir fazendo discípulos, a igreja precisa ficar fazendo discípulos, a igreja precisa, em última análise, cumprir o seu legado de levar pessoas a conhecer, a amar e a se envolver integralmente com Jesus. Então essa devia ser a ênfase que comporia as pregações e as mensagens e o teor de uma igreja que de fato é missionária, de uma igreja que é discipuladora, porque a palavra missões, a palavra discipulado, elas acabam se encontrando e caminhando de mãos dadas aqui nesse contexto. Agora, o que é que acontece hoje na igreja, especificamente do ponto de vista funcional? A igreja, muitas vezes, ela está preocupada em fazer convertidos. E quando ela consegue fazer os seus convertidos, a igreja, então, abandona essas pessoas, ela deixa essas pessoas, porque ela diz o seguinte, olha, eu já preguei Jesus para ela já aceitou a Jesus, Jesus já faz parte da sua experiência de vida, já vai morar no seu coração, então agora ela precisa, então, caminhar sozinha. A palavra do Senhor não nos dá base para isto. Fazer discípulos não é fazer convertidos, até porque nenhum de nós pode converter ninguém. Somente a ação de Deus através do Espírito Santo é que pode gerar verdadeiros convertidos na igreja. A nossa tarefa, aquilo que o texto nos ensina, nos estimula, nos ordena energicamente, é que nós façamos pessoas caminhar envolvidas integralmente com Jesus. Corpo, alma, tudo voltado para Jesus. Todo o ser envolvido com Jesus. A sua mente, as suas emoções, o seu código de valores, tudo isso precisa estar permeado e alcançado pela ação de Jesus. Portanto, a expressão fazer discípulos pode ter maior ênfase sobre o fato de que nós fomos, de fato, o povo chamado, escolhido para reproduzir o que Jesus havia ensinado, vivido com seus discípulos, para que outras pessoas ou aprendizes possam, envolvendo-se de coração e vontade, com a ação do Espírito Santo, é claro, pessoas possam então ser discípulos de Cristo.
Por que é importante falar sobre essa ideia de considerar essa ideia de que devemos ser discípulos de Cristo? Porque hoje nós temos muito forte no meio do cenário evangélico igrejas que formam personalidades. E as pessoas, quando elas se convertem, elas passam a ser imitadoras dos líderes que compõem o quadro dessas igrejas. Que é um erro grosseiro, porque a Bíblia não nos chama a fazer discípulos de nós mesmos. A Bíblia nos chama a fazermos discípulos do Senhor Jesus. E aí, para a nossa ilustração, eu separei aqui para a gente assistir e pensar um pouquinho a respeito de um filme chamado Em Busca do Céu. Eu gostaria de passar para vocês um pequeno trecho desse filme e a partir dele, então, nós vamos fazer algumas considerações sobre a realidade da igreja. É o primeiro jogo do verão, Pete. Qual é, Seamus? Estou começando a minha busca. Joga a bola, vai! Segura aí, Kevin. Você vai mesmo até o templo? Vou. Isso tudo é meio esquisito. Você ir até lá, a busca. É. Pelo menos concorda comigo. Até mais. Continue com o bom trabalho, Jason. Tá bom. Vai deixar os seus pais muito orgulhosos. Obrigado, Obrigada. Rabino. Nos vemos em alguns Com dias. certeza. Até logo. Oi, como vai? Vou bem. Obrigado. Ótimo. O que é essa coisa aí na sua cabeça? Ah, isto se chama kippah. Isso não protege muito do sol, né? Não. Mas esconde o lugar da careca. Puxa, esconde mesmo. Meu velho tio Jim bem que podia usar isso. Aham. Então você está vistoriando o lugar para roubar? Como é? Em que posso ajudar? As pessoas judias vêm aqui, não vêm? Aham. Tô tentando ver se posso ajudar os judeus a irem pro céu. Ah, que empreendimento nobre. É uma busca. Uma busca nobre. Como posso ser útil? Eu só queria olhar o templo, mas não tem apoio pra minha bicicleta. Vamos ver. Por que você não me deixa ajudar com a bicicleta? Assim eu lhe mostro o lugar. Obrigado. Assim, quando você e o resto da gangue se juntarem, já sabem onde fica o cofre. Que gangue e que cofre? Você sabe, para roubar. Não tem cruz? Não, não tem cruz. Eu acho divertido olhar pra cruz. Às vezes eu penso em subir pela parede, tirar os pregos e deixar ele ir. A missa passa mais depressa assim. Aham. Devia pensar em pôr uma aqui. Eu vou pensar nisso. Então, o que você acha? Eu tô pensando que é aqui que a minha busca começa. Tudo bem? Bom, se eu puder ajudar em alguma coisa. Não hesite, o meu escritório fica logo atrás daquelas portas. Eu lhe mostraria mais um pouco, mas eu preciso voltar para minha família. Eu tenho uma, Tem uma sabe? família? É. Bom, e como eles chamam o senhor? Bom, meu filho me chama de pai e a minha congregação me chama de Rabino. Rabino Jacobson. Pete. Pete O'Malley. Muito prazer, Rabino Jacobson. O prazer é todo meu, Pete O'Malley. Deu para você já compreender o cenário, né, o contexto? Mas o que nós temos aqui é um menino católico de 8 anos que vive em Chicago e tenta conduzir o seu amigo judeu doente ao paraíso através da conversão religiosa. O filho desse rabino, né, que recebe ele quando ele chega ao templo judaico. Ele estava assistindo uma aula de ensino religioso, dada por uma freira, e se sente desafiado a cumprir o chamado de levar pessoas ao céu, a ver pessoas convertidas e caminhando para o céu. E ele então sai numa missão, porque ele acha que fazendo isso ele vai então também trilhar o caminho do céu.
Porque a freira ficava insistindo na cabeça dele que ele ia para o inferno, porque ele era uma criança muito ativa, muito proativa na sala de aula. E quando nós pensamos sobre essa realidade, nós diríamos que, como igreja, nós precisamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. O que é que nós, como igreja, estamos buscando? Convertidos ou discípulos de Cristo? Deixe-me conceituar para a gente poder definir melhor essa situação. Quando eu falo aqui que nós, como igreja, podemos estar buscando convertidos, nós podemos estar, na nossa ideia, na nossa filosofia ministerial, estar pensando que as pessoas que nós vamos alcançar, elas farão parte do rol da membresia da igreja, e nós vamos deixar estas pessoas, então, seguir a sua própria vida. Com a ajuda do pastor, dos presbíteros da igreja, alguma coisa nesse sentido. E quando eu falo de fazer discípulos, eu estou falando que eu vou falar de Jesus para alguém, aguardar pacientemente que Jesus possa, através da ação do Espírito Santo, convertê-la, porque, como eu já disse, não é uma ação que compete a mim fazer ou resolver. E quando esta pessoa se perceber convertida, eu vou caminhar com ela e vou ensinar para ela aquilo que me foi ensinado através da minha experiência com Deus. Com a palavra, com irmãos que foram colocados na minha vida, que abençoaram e que geraram o meu crescimento e o meu amadurecimento espiritual. Existem essas duas ações distintas. Quando eu estou preocupado somente em converter pessoas, o que acontece via de regra é que essas pessoas, elas são contabilizadas apenas pelo número. Elas vão cumprir uma estatística da igreja. Mas quando eu quero discipular, essas pessoas não são mais números, essas pessoas passam a ser parte da minha história. São pessoas significantes, significativas. E eu vou dedicar a minha vida, eu vou amá-las, eu vou estar com elas, eu vou compartilhar aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o Evangelho, com essas pessoas. E isso exige dedicação. E aí a igreja precisa ser honesta em dizer o que é que ela busca. Se ela busca convertidos, ou se ela busca fazer algo que ela não pode converter ninguém, ou se ela busca fazer discípulos, que aí sim ela pode, porque ela foi comissionada e autorizada pelo Senhor da igreja, que é Cristo, a fazer. Porque o texto diz que quando Jesus reclama toda a autoridade para si, ele dá uma ordem já direta à igreja. Façam discípulos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e façam discípulos. Isto a igreja já está autorizada a fazer. E ela deve fazer com eficiência. É preciso notar que, embora o ensino ocorra antes da pessoa se converter, ou até mesmo antes do batismo, muito mais haverá de ser ensinado e ser transmitido após o batismo e após essas primeiras instruções para aquela pessoa que se membra à igreja. Portanto, a tarefa da igreja precisa ser uma tarefa eficiente. Eu espero que essa lição possa fazer diferença na sua vida, que você possa guardar esse preceito do discipulado, que você possa enxergar a sua relação ministerial com a igreja, agora com a disposição de caminhar com pessoas, de levar pessoas ao conhecimento, a graça de Deus, sendo experimentada todos os dias, em diferentes contextos, e que você faça parte da história dessas pessoas. E que essas pessoas sejam pessoas significativas para você. Que Deus abençoe a sua experiência como um bom discipulador. Amém? Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras.